A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Seja bem-vindo de volta, pastor Isaías. Uma semana. Faz falta. Irmãos, os irmãos sabem que eu tenho um assunto recorrente porque é muito importante. Tudo aquilo que você considera importante, você gosta de compartilhar muito. E sempre eu falo para os irmãos, para as irmãs, que conhecer e saber como funciona o reino de Deus é fundamental para mim e para você, para a gente fazer boas escolhas. Porque Deus não te obriga a fazer nada, Deus propõe. E aí você abraça ou não. Mas quando a gente entende, quando a gente tem conhecimento de como funciona, quando Deus propõe, você abraça rápido. Na verdade, você devia abraçar tudo aquilo que Deus te propõe, porque tudo que vem de Deus é bom. Mas às vezes tem escolhas, tem coisas que Deus já colocou ali e eu e você devemos escolher. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu ainda morava em Goiânia, tem muitos anos, e Goiânia é uma cidade mais ou menos plana e tem poucos morros lá. E eu gostava de orar vendo toda a cidade. Tem um morro lá chamado Morro do Além, porque tinha um cemitério lá do lado desse morro. Então eu chamava de Morro do Além. E lá nesse morro tinha uma caixa d'água bem alta. E eu sempre ia para lá, subia nessa caixa d'água, porque de lá eu via Goiânia quase toda, eu podia orar ali, era uma visão muito boa. Eu sempre tive muito encargo por aquela cidade. E eu ficava ali orando. E depois de um tempo, eles fizeram um loteamento ali nesse morro. E nesse loteamento tinha umas ruas que não tinha saída. E eu ficava lá em cima, eu orava, eu ficava meditando ali, pensando. E às vezes eu sentava lá em cima da caixa d'água e ficava vendo os carros vindo lá de baixo. Era um loteamento novo, o povo não conhecia muito. E muitos entravam em ruas que não tinha saída. Mas ele só ia descobrir isso depois que ele andava bastante, dava volta, aí ele tinha que voltar e tudo. Eu lá em cima, quando o carro entrava na rua que não tinha saída, porque de lá eu via todo o loteamento, eu sabia, esse cara vai ter que voltar. Ele vai perder tempo. Se eu pudesse falar para ele, olha, esse é o caminho errado. Porque a visão era maior, a visão é mais abrangente, ela via tudo. Então eu conseguia enxergar. Ele não conseguia, porque estava lá no pé do morro. Sabe, a visão divina é da mesma forma. Deus está vendo tudo completamente. Ele sabe quando você está fazendo uma escolha e fala assim, não vai dar certo isso. Isso é um beco sem saída. Por que meu filho está entrando nisso? Então, o melhor é você conversar com Deus. Você perceber o Espírito Santo, e Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de você justamente, e o Espírito fala. Quando você vai escolher algo, ele fala, não é assim, não faz assim. Ele constrange você. E às vezes, infelizmente, você insiste em algo que depois é um beco sem saída que vai ter muitas dificuldades. E falando sobre isso e como o reino de Deus funciona, eu sempre gosto de insistir nisso com você. Nada no reino de Deus começa sem uma palavra de Deus. Então a Bíblia diz que foi Jesus quem te chamou. Ô Firmino, estou te vendo aqui, eu tenho um livro para te entregar, lembra? Depois você pega comigo, por favor. Então, é Deus quem te chama. Sabe, não somos nós que gritamos por Deus. Jesus fala, fui eu quem vos escolhi. Então, sou eu que escolho, Jesus falando. Então, sempre parte de Deus. Aí, quando Ele chama, você pode falar, não quero. Não, eu tenho outras coisas para fazer. Não, eu estou cansado disso. Não, eu desisti disso. Amém, é uma escolha de cada um. Eu falo para você sempre, quando Deus te chamar, fala, eis-me aqui, isso é a melhor coisa que pode fazer. Mas então Deus chama, você vem para o reino de Deus, e todas as coisas começam sempre a partir de uma palavra de Deus. Então, quando eu não sei, eu preciso orar. Quando não está claro essa vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e nessa ordem, né, de boa, agradável e perfeita, então, porque Deus quer o melhor para você, Ele tem essa visão macro de tudo, Ele está vendo tudo que vai acontecer, as consequências de tudo, coisas que eu nem imagino, Deus já viu, já sabe e tudo, então é bom perguntar a Deus. E quando Deus traz uma palavra, uma boa parte dos filhos de Deus imagina que, porque Deus deu aquela palavra, não vai acontecer nada de nenhum percalço, de nenhuma luta, de nenhuma dificuldade, porque ele recebeu uma palavra de Deus.
Então eu vejo jovens orando, ou pessoas solteiras estão orando, fazendo corte e tudo, e tem uma palavra de Deus, não, essa é a pessoa. Aí casa. Eu falo, agora eu entrei num pedaço dos céus. Uma semana, um mês, tardando muito, um ano depois, ele descobre que se isso for o céu, ele não quer ir para lá. Olha, você não sabe o tanto de perguntas que eu respondo assim, pastor, mas como que é isso? Eu fiz corte, eu orei, Deus falou, por que está assim? Será que eu ouvi errado de Deus? Não, você não ouviu errado de Deus. Porque a palavra de Deus é a autorização para que eu e você prospere. Mas, no decorrer da conquista ou da direção que Deus te deu, muitas coisas vão acontecendo. E aí você fala, mas por que Deus permite? Eu quero te mostrar isso hoje. Por que Deus permite? Né? Será que Deus não tem mais poder do que o diabo? Não, a Bíblia é clara. Deus não permite você ser provado além das suas forças. Então Deus está olhando. Deus define. O limite. Deus não prova ninguém, a Bíblia diz isso, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Mas Deus põe um limite no diabo, que é nosso inimigo. Ele entra para quê? Para que a palavra que Deus me deu não se cumpra. E aí Deus põe um limite que eu posso suportar. Mas tem algo mais poderoso ainda que Deus faz, que é, além de pôr um limite, é que junto com a tentação do diabo, Deus te dá um escape da parte de Deus. Ele te dá algo que você percebendo e abraçando, isso vai incluir na sua vida para toda a eternidade. Então veja, Deus te dá uma palavra no meio dessa, para você conquistar aquilo que Deus te falou, seja um casamento, seja a sua profissão, a sua vida profissional, a sua empresa. Você já viu quantas pessoas oraram e Deus falou, abre uma empresa. E ele fala, agora eu fiquei bilionário. Eu sou o próximo Bill Gates. E aí depois ele quebra. Ele fala, mas o que é isso? Será que Deus falou? Então, sim, tem coisas que vão acontecer. Então, Deus te dá uma palavra. E essa palavra que Deus te deu, Ele te aguarda aqui no final dela. Então, Ele te dá a palavra lá e te aguarda aqui. E durante esse percurso, Deus está com você também. Mas qual é o alvo de Deus com isso, meu Deus do céu? Eu gosto de contar aquela história, muitos anos atrás também. Eu assisti aquele programa, aquele desenho animado, Tom e Jerry. Eu gostava demais daquilo, não sei. Nem sei se existe isso mais hoje, mas são tantos anos. E eu me lembro uma vez que, então tem lá o Tom, tem o Jerry e tinha aquele cachorrão, não sei o nome dele, se tinha nome. E aí, um dia, veio um cachorrinho bem pequenininho para o Tom lá, latindo para ele, o Tom, né, no cachorrinho, o Tom chutou ele para lá assim. A hora que ele chutou, ele ficou rindo do cachorrinho e chutou o cachorrinho. A hora que ele chutou o cachorrão, aquele bulldog, ele catou ele pelo pescoço. Falou assim, ó gato, deixa eu te explicar uma coisa. Esse cachorrinho é meu filho. E eu estou treinando ele a pegar gato. Ele ainda não sabe. Mas se a hora que ele latir, você não correr, eu te cato. E soltou ele. Aí vem o cachorrinho de novo. Au, au, au. Aí o Tom olha para ele, e a hora que vai chutar ele olha e vê o cachorrão ali do lado, e aí ele sai correndo. Ele sai correndo por conta do cachorrinho? Não, por conta do cachorrão que está lá, mas vou pegar você. Sabe, com todo respeito em relação a Deus, o diabo é mais ou menos isso. Deus permite, mas fala para ele, toma cuidado, se você fizer alguma coisa, aí o pau vai quebrar na sua cabeça. Você entende? Porque o diabo olha para você, mas respeita quem te enviou, que é Deus. Deus é que tem poder. Então, quando eu abraço a palavra de Deus, eu preciso entender isso. Para que eu abrace essa palavra, caminhe, porque a Bíblia diz que nós vivemos, e a nossa vida é de fé em fé. A fé, eu abracei uma palavra de Deus, de fé em fé, e caminho nessa palavra, até terminar aquilo que Deus falou. E aí eu recebo uma nova palavra, uma nova fé, e aí eu vou crescendo, e assim até que eu me torne como Jesus Cristo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer se tornar como Jesus? Fala para a pessoa agora do outro lado assim, fala assim, então abraça a palavra de Deus. Fala agora para o outro que está na frente, e não desista no caminho. Que barulhão é esse? Bom, mas deixa eu te dar um exemplo dentro da palavra de Deus para ficar claro isso, porque com um exemplo fica mais claro isso.
Vamos pegar a história de Moisés. Só um pedaço dela. Deixa eu pegar isso como exemplo para que a gente traga isso para o dia a dia. Vamos ler aqui um versículo. Lá em Êxodo, capítulo 3. Deixa eu te contar o contexto. Você sabe, eu sempre gosto de pegar as histórias mais conhecidas, porque fica mais fácil fazer a aplicação prática. Então Moisés está lá no deserto, vivendo a sua vida, frustrado, sem muita expectativa, sem muitos sonhos. Sonhos dele já tinha morrido e tudo, você sabe, ele aos 40 tentou salvar o povo, não deu certo e tudo, aos 80 ele está ali, já casado, 2 filhos, tudo. Mas assim, sem nenhuma expectativa. E Deus entra na vida dele, aparece na sarça, Deus fala com ele. E aí chama ele agora, aos 80, então Deus dá uma palavra para ele. Vai lá libertar meu povo. E aí, você sabe toda a história e tudo, mas aí Deus fala algo para ele. Olha o que Deus diz. Capítulo 3, aqui o verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, olha o que estava acontecendo. Aqui é o Monte Sinai, né, e a experiência da sarça. Deus aparece para Moisés, Deus chama Moisés, olha que Deus é que tomou a iniciativa. Deus chama e Deus deu um propósito. E aí Deus fala para ele o seguinte: você vai lá, fazer o que eu te falei, e depois você volta aqui. Para quê? Para receber uma nova palavra de Deus. Então você vai lá, vai cumprir o que eu te disse, você vai trazer o povo, você virá com o povo, e aí a hora que chegar aqui tem nova palavra para você. Então, pegando aqui de forma linear, Deus falou aqui, diz que iria acompanhá-lo ele aqui, durante o processo, que fala, eu estarei contigo, e você vem encontrar comigo aqui, porque a hora que terminar essa parte tem outra, para você crescer, para você avançar, né, e tudo. Então, isso é o que Deus falou para Moisés. E aí Moisés vai. Agora vamos passar aqui para Êxodo, capítulo 17, verso 8. Então deixa eu te contar o que aconteceu. Deus, então, se Moisés não tivesse recebido uma palavra de Deus, você acha que ele teria condições de libertar o povo do Egito? Lógico que não. Está lá o exército do Faraó. Você sabe, o Faraó resistiu. Imagina se Deus não tivesse na história, Moisés ia ser só mais um cara... morreu tentando fazer besteira. Mas não, Deus falou, então tem uma palavra de Deus, então, e Deus disse, eu vou estar contigo. Então eu e você precisamos de uma palavra de Deus, porque quando você tem uma palavra de Deus, você tem o poder de Deus à sua disposição. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem uma palavra de Deus de conquista? Precisa ter. Não saia sem antes ter uma palavra. Moisés saiu antes, 40 anos antes, sem uma palavra, e olha o que deu. 40 anos depois, agora ele tinha uma palavra. Então agora Deus falou, agora você vai. E aí ele vai. E aí qual foi? Agora veja, quando Moisés abraçou a palavra de Deus e saiu para essa conquista, qual foi a primeira coisa que Moisés aprendeu que ele não conhecia? O poder de Deus. O poder de Deus se manifestou através das pragas. Praticamente destruiu o Egito. Moisés sabia que ia acontecer aquilo? Não. Ele só foi vendo o poder de Deus manifestando. Então, a primeira coisa que eu e você em Deus temos que aprender é que Deus é poderoso. Esse foi o primeiro nome de Deus, a primeira revelação de Deus. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus não é só isso. Mas começa aí. Eu preciso entender que Deus é poderoso. Por que eu preciso entender que Deus é poderoso? Porque isso vai te animar a andar. Vai te animar a enfrentar os problemas. Porque você sabe que você, se Deus está contigo, o poder de Deus também está com você. Então essa é a primeira coisa. Então veja, Moisés recebe uma palavra e a hora que ele põe o pé nas águas, o poder começa a manifestar. Então essa é a primeira coisa. Então as pragas vieram, libertou o povo, e aí ele chega diante do Mar Vermelho e o poder de Deus abre aquele mar. E aí ele passa o mar. Quando ele passou o mar, o que é que aconteceu então? O que é que, olha bem, Deus mandou Moisés libertar o povo, porque tinha um propósito de libertar o povo. Mas Deus estava trabalhando na vida do próprio Moisés.
Deus estava fazendo uma obra na vida do próprio Moisés. Porque tudo que Deus fala para você ou para mim aqui, está movendo alguma coisa dentro de mim para a eternidade. Não existe nada que Deus fala para você fazer aqui que não vai influenciar a sua eternidade. Deus está construindo algo para a eternidade. Então, existiu algo que Moisés fez aqui nesse mundo? Sim. Ele libertou o povo. É fato que as pragas vieram. É fato que as pragas destruíram o Egito. O Egito nunca mais foi nada, irmãos. Mas era a nação mais importante da terra naquela época. Então, o poder de Deus veio ali julgando e tudo. E aqui nada contra os egípcios, pelo amor de Deus. Isso é um contexto espiritual. Então, olha o que acontece. Então, existe um propósito, mas Deus estava mudando a vida do Moisés. Então, existe um casamento no qual você está envolvido. É um fato, você está casado, você tem esposa, você tem filhos, você tem coisas em comum. Mas, na verdade, esse casamento, Deus está produzindo algo na sua vida, para a eternidade. Você não pode perder isso de vista. Então, Moisés saiu e a primeira coisa que ele conheceu, que ele não conhecia, é o poder de Deus. O poder a ponto de abrir o mar. Lembra quem era Moisés antes do mar abrir? Antes do mar abrir, ele viu o mar, ele vai orar para Deus. O que Deus falou para ele? Por que você está orando? Porque ele não conhecia o poder de Deus. Aí Deus fala, manda abrir o mar. Porque ele vai abrir. O meu poder vai abri-lo. Moisés não sabia disso. Aí ele manda, abre. Então ele aprendeu, ele entendeu. Deus é poderoso. Eu e você precisamos aprender isso. Fala para o seu irmão, você sabe que Deus é poderoso? Mas aí, quando passou o mar, o que é que aconteceu? Olha, no caminho, Deus falou, você vai lá e volta aqui. Então tinha um lugar, um encontro marcado de Deus com Moisés. Deus, quando te dá uma palavra, já marca um encontro com você. Terminou aquela palavra, ele tem um encontro com você. Para quê? Para uma nova palavra. Por que muita gente não ouve Deus? Porque ele ouve uma primeira vez e não faz aquilo que Deus falou. E aí ele quer ouvir outra coisa de Deus, mas Deus vai falar algo depois que você terminar aquilo que ele falou. Porque aí é outra palavra. Quem não ouve está sempre ouvindo praticamente a mesma coisa. Então Deus falou, vou restaurar o seu casamento, mas ele não entrou no processo. Aí depois Deus falou, vou restaurar o seu casamento, mas ele não entra no processo. Depois Deus falou, vou restaurar o seu casamento, mas não entra no processo. Ele falou, estou cansado de ouvir isso e não acontece nada. Por quê? Você não entrou no processo. Você ouviu de Deus e guardou a palavra. Porque tem um processo. Então Moisés ouviu de Deus e tinha um processo. Ele entrou no processo e Deus falou, assim que terminar, você encontra comigo de novo. Que aí eu tenho mais coisa para te falar. Então, o que acontece? Ele aprendeu primeiro o poder. A hora que passou o Mar Vermelho, o que é que ele aprendeu? Faltou água. Irmãos, eles entraram num deserto. Todo mundo pegou um pouco de água lá no Egito para levar, mas a água acabou. E aí eles chegaram num poço chamado Mara. Quando chegou lá naquele poço chamado Mara, o que é que aconteceu? Eles foram tomar água, mas não tinha jeito, porque a água era amarga. E aí Moisés fala com Deus, e agora? O que é que faz? Vamos tomar água aqui, né? E aí Moisés fala, Deus, não dá para tomar essa água e nós precisamos de água. E aí Deus fala assim, então corta a árvore e joga nas águas que elas vão se tornar doces. O que é que Moisés aprendeu ali? Aquilo que você dependia, a forma de você resolver, e aquilo que é a essência de vida, que é água, não é mais a água antiga, agora é uma água nova. Qual é a água nova? O que é a árvore jogada ali? É o madeiro. Ou seja, agora você olha para a cruz do Senhor porque você é uma nova criatura. Você não resolve as coisas mais como você resolvia antes. Se você, como homem de Deus, mulher de Deus, tentar resolver as coisas hoje como você resolvia antes, vai ser uma amargura na sua vida. Mas se você abraça essa nova vida a partir da cruz, aí vai se tornar doce novamente. Então, o que é? Olha como que é que Deus está formando em Moisés. Primeiro, poder de Deus. Ele aprendeu, formando nele. Porque ele está em cima de uma palavra de Deus. Segundo, ele aprendeu, eu sou uma nova criatura. Não dá mais para viver como eu vivia antes. Isso é amargura. Para se tornar doce essa vida, então eu tenho que viver essa nova criatura. Depois disso, ele continuou andando. E aí o que aconteceu? Não tinha comida. E aí, o que é que ele vai para Deus? Deus, cadê comida? Olha aí. Pelo menos 2 milhões de pessoas aqui. Como dá comida para todo mundo? Num deserto. Cadê a padaria? Cadê o mercado? Cadê o supermercado? Não existe. Nós vamos plantar, não dá. Deserto você planta, você não colhe. E aí? E aí Deus falou, não, vou dar comida para vocês. E aí veio o maná. Maná,
Então veio a comida dos céus. O que é que Deus está ensinando Moisés? Agora você se alimenta das palavras da vida eterna. Você não se alimenta mais do mundo. Você come de comida que vem dos céus. Mas eu esqueci de falar algo aqui muito importante. Deixa eu voltar aqui no início, depois eu volto aqui. Então, quando Moisés conheceu o poder de Deus, e saiu do Egito pelo poder de Deus que o libertou, o que é que aconteceu? Uma nuvem os cobriu. O que é a nuvem? Proteção divina. Quando você conhece o poder de Deus e Ele manifesta na sua vida, criando a nova criatura, eu e você recebemos o Espírito Santo, que é um selo divino. Para que você recebe esse selo divino? Para quando o diabo olhar e falar, não, esse aqui eu não posso mexer, esse aqui é filho de Deus. Esse aqui eu preciso de autorização divina para fazer qualquer coisa na vida dele. Porque ele tem um selo divino, ele tem uma certidão de nascimento, dizendo, sou filho de Deus. O que é? O Espírito Santo. A nuvem que estava cobrindo eles, que é a proteção deles, que era proteção sobre tudo, é o selo divino. Paulo falou, essa nuvem é o batismo do Espírito Santo. É quando você está cheio do Espírito Santo. Então, conheceu o poder e depois recebeu proteção. Moisés aprendeu. Depois ele viu, para resolver os problemas agora e não ser uma vida amarga, então eu preciso abraçar a cruz, essa nova criatura. Depois ele aprendeu o quê? Eu preciso comer comida dos céus. Não posso mais me alimentar. Olha que da comida do mundo, isso tudo porque ele está seguindo a palavra de Deus e caminhando para onde Deus diz para ele ir. Por que está fazendo isso? Quando ele agora aprendeu que tinha que comer comida dos céus, é outra dieta, aí acabou a água novamente. E agora ele teve que aprender a tirar a água da rocha. O que é tirar a água da rocha? A rocha é Jesus Cristo. Paulo fala que essa rocha que estava lá, Jesus Cristo estava com eles. Ou seja, tem que ir em Cristo. Isso aponta para quê? Para aquilo que eu insisto com você todos os domingos, você não faz. Participa de uma devocional todo dia, seu tempo de solitude. Vai para a rocha, vai buscar água na rocha. Você precisa separar um tempo para Deus. E aí Moisés aprende isso. Olha que Moisés está aprendendo e aquele povo, alguns aprendendo, outros não. Mas Moisés com certeza estava aprendendo. Em cima de um propósito, em cima de uma palavra de Deus, ele crescendo, ele sendo formado para a vida eterna. E Deus fazendo coisas na vida dele. Tudo porque ele ouviu uma palavra de Deus, abraçou essa palavra e caminhou na direção de onde Deus falou para ele. Eu te dou essa palavra e te aguardo em tal lugar a hora que você chegar. Então Deus começa, Deus acompanha e Deus te aguarda. É o que estava acontecendo. E aí chegou num ponto que teve uma guerra. Agora eu vou ler esse texto, porque isso aqui é só a introdução, o que eu quero falar mesmo está aqui agora. Então, Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Então, ele está nesse caminho. A última coisa que aconteceu antes de terminar essa palavra, de terminar a execução dessa palavra que ele recebeu, para ele receber outra palavra, a última coisa que ele teve que aprender é isso aqui. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Veja Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Por que eu escolhi essa aqui para compartilhar com você? Por conta desse último versículo. O que Moisés está falando? Que Deus disse para ele, vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração. Então isso não aconteceu só naquela época.
Toda geração dos filhos de Deus vai passar pela mesma experiência. Porque isso faz parte do processo de edificar Jesus na sua vida e na minha vida. Então o que é que Deus estava ensinando aqui, Moisés? A guerrear. A guerrear pela própria palavra de Deus. Então Deus dá uma palavra aqui para ele pegar o povo e encontrar ali. E Moisés está caminhando e está aprendendo coisas que faziam parte da sua vida e tudo. Chegou aqui entre onde ele estava e a palavra de Deus, de um lugar que Deus disse, agora teve uma guerra. E aí como que é que se vence essa guerra? Porque pode ter certeza absoluta, Deus te deu um casamento, mas tem uma guerra, para que você possa desfrutar dele. Deus te deu um emprego, mas tem uma guerra para que ela prospere. Deus te deu uma vida profissional, mas tem uma guerra. A sua vida sentimental tem uma guerra. A sua liderança tem uma guerra. Todos nós temos uma guerra a enfrentar. Agora, como foi que Moisés resolveu essa guerra? Veja que ele já está sendo aqui formado. Veja que Deus já está fazendo algo na vida dele. Veja que até aqui é entre ele e Deus. Mas a hora que chegou aqui tem um inimigo. Então tem ele, tem Deus e tem um inimigo. Tem alguém atrapalhando. Pergunta para a pessoa do seu lado, tem alguém atrapalhando a conquista do que Deus deu? Você fala, pastor, é o meu cônjuge. Aquele lá é um atrapalho. Não, meu chefe. Não, minha concorrência. Não, os irmãos da célula que eu lidero, pastor. Isso você não sabe o tanto que eles me atrapalham. Ou às vezes os irmãos da célula falam, ei, pastor, é o líder da célula, você não tem ideia do quanto ele me atrapalha. Agora veja, quem é esse inimigo, meu Deus do céu? Está escrito, Amaleque. O que significa Amaleque? Habitantes do vale. Será que isso aponta algo para você? Habitantes do vale. Você sabe, na Bíblia tem vales e montanhas. Vale sempre é uma coisa ruim. É um lugar assim de guerra, de luta, onde você fica para baixo, fica depressivo, você perde a alegria e tudo, isso é vale. Monte é presença de Deus. Monte é onde você desfruta do Senhor. Monte é onde a visão fica clara. O vale é onde você fala, cadê o monte para eu ver alguma coisa? Não estou vendo nada. Isso é o vale. Habitantes do vale. Refindim, que era o lugar da batalha, significa o quê? Parada de descanso. Quando você vem de uma batalha, você conquistou, você está andando para conquistar algo, e aí você fala, vou descansar agora. É aí, chega o tal do Amaleque. Justamente aí, no descanso. Quando você fala, sabe uma coisa? Eu vou lutar mais não. Vou descansar em Deus. Pronto, chegou o tal do Amaleque. Quem será esse Amaleque? Vamos ver o que Paulo diz sobre esse Amaleque? Calma aí. Lá em Efésios, capítulo 6, veja, o Êxodo foi escrito 1.500 anos antes disso aqui que foi escrito há 2.000 anos. Então tem 3.500 anos que isso foi escrito e ainda tem crente que não sabe. E está escrito aqui na sua Bíblia. Pastor, não carrego Bíblia, mas nem no celular você carrega Bíblia. Está escrito. Para ninguém ter dúvida sobre isso. Olha o que Paulo fala. Ele escrevendo à igreja de Éfeso, ensinando isso aqui que eu estou te falando, ele fala, e aí ele fala muitas coisas, e aí depois no final ele diz o seguinte, capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é que ele está falando? Isso aqui que eu te disse. Aprenda que Deus é poderoso. Seja fortalecido do Senhor, desfrute do Senhor, a água viva aqui, estava tomando alimento do céu, desfrute do Senhor e creia nesse poder de Deus. É o que Paulo está falando. E aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é do seu cônjuge, é do diabo. Então veja, o que é revestir da armadura. O que é que Deus está fazendo com Moisés enquanto ele está andando aqui? Revestindo ele de armadura. Por quê? Vai ter uma guerra. E aí ele precisa ser revestido dessa armadura para chegar aqui na guerra. E aí, olha o que ele diz mais. As ciladas do diabo, os habitantes do vale. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne.
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Qual que é o alvo de Deus para você? Que você se torne inabalável como Ele é. Deus é inabalável. Nada pode abalar Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então o alvo de Deus é isso. Então Deus te dá uma palavra e não te larga a própria sorte, não. Ele está acompanhando e produzindo e revestindo você, te ensinando a vencer. Para a hora que você chegar aqui, você está inabalável. Por quê? Tem mais coisas a serem conquistadas. Mas precisa ser formado algo aqui dentro. É o que Paulo está falando. Agora, o que é ser inabalável? Nós precisamos saber isso. Inabalável, é inabalável. Eu sei. O que significa isso? Então, deixa eu te falar uma coisa, inabalável. A Bíblia diz que nós, o justo, eu e vocês, fomos considerados justos em Cristo, porque Cristo é justo, Deus nos colocou ali, então nós somos justos. Isso é um dom. Deus deu a justiça para você e para mim e considerou a gente justo. Que o justo viverá por fé. E fé é algo que Jesus gera na sua vida e na minha. Ele é o autor e o edificador da fé. Então, ou seja, a fé você recebe, mas ela precisa ser edificada. E é Jesus quem começa e é Jesus que continua a obra para que essa fé seja completamente edificada. O que é fé? Se você ler o texto de Romanos, ou de Hebreus, explicando, o escritor falando o que é fé, ele fala que fé é certeza. Certeza. Certeza de coisas que você ainda não aconteceram, mas você crê. Então é uma certeza. Então Jesus é o Pai da certeza. Quando eu e você estamos completamente inabaláveis, significa que só tem certeza na minha vida. Porque a fé traz a existência de tudo. Jesus falou, se tiver fé como um grão de mostarda, você vai para esse monte, sai daqui e vai para ali. Então, o reino de Deus vive por fé. O justo vive por fé. O reino de Deus é fé. Tudo que Deus faz é através da fé. Tudo que Jesus fez é através da fé. O Espírito Santo age por meio da fé. Então, ser inabalável é ter em você só certeza. Agora, o que é que tem dentro de você e tem dentro de mim, além de certeza? Dúvida. Dúvidas. E dúvida é aquilo que mata a sua fé. Porque dúvida é o contrário de certeza. Então, é a mesma coisa de luz e trevas. Então, se você tem luz, não tem trevas. Se você tem trevas, não tem luz. Mas quando entra a luz nas trevas, destrói as trevas, porque a luz é mais forte. E aí ela prevalece. Então, quando entra a fé na sua vida, a dúvida acaba. Se tornar inabalável é quando não tem mais dúvida na sua vida. É lógico que isso não acontece de repente em todas as áreas da sua vida. Não, vai acontecer primeiro num determinado quadrante, depois em outro, até que toda a sua vida seja só fé. Então, a certeza e a fé entra primeiro, por exemplo, no seu casamento. E aí você crê tanto que o seu casamento muda. Mas às vezes suas finanças não avançam, porque você não está vivendo por fé nas finanças. Nas finanças você está com dúvida. No casamento você tem certeza, você tem fé. Mas para as finanças você não tem. Então no casamento você conquista, é inabalável. Nada pode mexer no seu casamento. Não tem jeito o diabo entrar. Mas nas suas finanças não vai. Por quê? Porque ainda tem dúvida. Então para que é a guerra? Para que é esse processo aqui? Para tirar a dúvida e estabelecer a fé. Então, por isso que a primeira coisa que Deus fez é poder. Para você entender, Deus é poderoso, então nada pode parar. Então isso vai tirando aquele medo das coisas não acontecerem, porque tem poder. Depois proteção. Eu estou ao sabor do diabo. Não está. Você está ao sabor de Deus, do poder de Deus, da proteção divina. E aí, essas coisas tudo vai gerando fé na sua vida. Para quê? Porque vai chegar uma hora que você tem que guerrear. Nesse você tem que estar o quê? Revestido. De quê? Da armadura, de fé. E a dúvida foi embora. Agora você está preparado para lutar. Então veja, isso foi o que Paulo ensinou há 2000 anos atrás. A nossa guerra é contra esse inimigo. O Amaleque, que é habitante do vale. Que vem sobre a sua vida, ou vem sobre a minha vida, para tirar o quê? O nosso descanso.
o nosso descanso. Aí você fica ansioso, aí você fica preocupado, aí você fica triste, aí você fica com medo, e aí você não avança. Então o Amaleque pega você no descanso para acabar com o seu descanso. Foi ali que ele chegou, em Refidim. Amaleque é o inimigo. Isso aponta para o diabo e os seus anjos. A Bíblia fala assim que o diabo fica em volta, procurando o quê? Uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que o diabo tem para entrar na sua vida? Nossa, você tinha que me responder assim na lata. Fica em dúvida, não. Aí você pensa, pecado, pastor, pequei. Eu não fui dizimista, por isso quebrou minha empresa. Por isso eu fui demitido. O que é a oportunidade que o diabo está esperando? Dúvida. A oportunidade dele é dúvida. Porque assim como Jesus é o autor e o edificador da fé, da certeza, o diabo é o autor e o edificador da dúvida. Se ele vê na sua vida uma dúvida, ele tem agora uma porta para entrar. E se ele entra e edifica a dúvida, consolida a dúvida, pronto. Ali é derrota. Mas se você fecha a porta e põe fé, pronto, ele não tem mais como entrar. Então veja, essa guerra é para isso. Essa guerra aqui é para tirar a dúvida, estabelecer a fé, estabelecer a certeza. Quando isso aqui acontece, pronto, você chega no Sinai, e agora terminou esse tempo, e agora Deus vai te dar uma outra palavra, e recomeça tudo de novo, e a hora que terminar o seu tempo nessa terra, você está como Jesus Cristo, 100% Jesus, 100% fé, e as dúvidas ficaram para trás. Por quê? Lá no céu se vive de fé. Você não pode ir para o céu com dúvida. Porque como vai viver nos céus com dúvida? O diabo não está lá e a dúvida não conquista nada. Agora, olha o que é. Então, lê essa passagem para mostrar para você que é de geração em geração. Ou seja, Deus está transformando a sua vida e a minha, e Deus vai transformar a vida de todos. Geração em geração, Deus está transformando, Deus está preparando eu e você para viver essa eternidade. E aí, como que foi quando Moisés chegou aqui e o Amaleque veio? Olha o que ele diz. Eu falo isso para você, eu insisto que você faça a mesma coisa. Todas as vezes que eu leio a Bíblia e estou vendo um fato, eu me coloco lá no lugar e fico pensando, o que eu faria no lugar de Moisés? É o caso. Então você está caminhando, você tem uma palavra de Deus. Deus está fazendo a sua vida, você está orando, está jejuando, né? Lê um livro, novamente, vai na célula, vai em encontro, ajuda no encontro, vai na cozinha, ajuda na cozinha. Deus está formando algo em você. Mas de repente, você pega uma guerra que você fala, e agora? Mas não era para acontecer isso? Eu estava esperando outra coisa. Mas olha o que é que veio, uma guerra. E mais, irmãos, o povo de Deus que saiu do Egito, eles eram escravos. Eles não sabiam guerrear. Eles não tinham nem um canivete. Amaleque não era escravos. Eles tinham um exército. Eles sabiam guerrear. Então agora eu tenho que guerrear com alguém que naturalmente eu não estou preparado. Eu não tenho armas naturais, mas eles têm. E aí, se eu estivesse no lugar de Moisés, se você estivesse no lugar de Moisés, o que você ia fazer quando você visse essa guerra? Quando você se deparasse com ela, quando você confronta ela. Ela chegou na sua casa, na sua porta, bateu na sua porta. Ou melhor, você abriu a porta, deu de cara com a guerra, e aí, o que você faz? Eu fico pensando, Moisés podia falar para Deus, aí não, Deus, tem misericórdia, aí não. Eu já estou vendo o Sinai. Era para chegar ali. Agora isso aqui, parece que acabou tudo. Parece que eu nadei para morrer na praia. Mas peraí, eu tenho uma palavra do Senhor, o Senhor me libertou, poder de Deus, e agora aparece esse Amaleque aqui, já passei meses aí nesse deserto, e agora uma guerra, na hora de eu descansar, Deus, eu quero descansar. Eu acho que eu podia falar isso para Deus. Ou às vezes pensar, sabe o que muitos israelitas falaram para Moisés? Não nessa situação específica, mas sempre que tinha um problema, falaram, Deus nos tirou de lá para nos matar aqui. Porque não conhece Deus. Agora, o que é que Moisés fez?
Entrou dúvida no coração de Moisés, Moisés já está sendo preparado. Veja que o povo nem sempre deu a mesma resposta que Moisés, mas Moisés vem dando a resposta certa. Deus está fazendo a vida dele. Moisés, quando viu o que estava acontecendo, nem orar ele foi. Lembra que tempos atrás, meses atrás, ele chegou diante de Deus e tinha o quê? Atrás dele tinha um exército de Faraó, à frente tinha o mar, ele foi orar. O que Deus falou para ele? Por que você está orando? Eu já não te dei uma direção? Eu já não falei que é para a gente encontrar lá do outro lado? E o que é que está atrapalhando? O Faraó não vai te atrapalhar porque está para trás. Mas ele tem um exército, fica em paz. Mas aqui tem um mar. Não, mas eu falei que eu quero encontrar com você do outro lado. Mas tem um mar. Então manda ele abrir. Porque foi eu que disse. Eu tenho poder. Você já não viu as pragas? Eu já te ensinei que eu tenho poder. Moisés não sabia, ficou lá orando e Deus falou para ele, não é para orar, manda o povo marchar. Agora aqui de novo, ele chega diante de um problema. Mas ele aprendeu. Meses atrás ele já tinha aprendido. Ele foi orar? Não. Por quê? O Sinai estava na frente. Ali era só uma guerra. Era só uma batalha. Ele tinha que vencer isso para chegar onde Deus falou que era para ele chegar. E aí o que ele faz? Então ele não reclama, não murmura, não entrou dúvida. Ele não diz que é pesado demais a liderança. Ele não falou que é muito ruim viver essa nova vida com Deus. Ele não falou que Deus largou ele na chapada. Ele não falou nada disso. Ele chamou Josué e falou o quê? Josué, deixa eu te explicar aqui algo. Você está vendo o Amaleque, né? Estou. Então você vai escolher homens. E você vai lá guerrear. E eu, Arão e Ur, vamos estar lá, na batalha, mas no monte. E o bordão de Deus vai estar na minha mão. Vamos para a guerra. Isso aqui é muito poderoso. Então, na verdade, Deus está ensinando. Então, veja, primeira coisa, diante da batalha, a palavra de Deus está ali, está para cumprir, está para conquistar. Mas tem uma batalha. Fica parecendo que aqui vai perder tudo, mas não corra da batalha. Porque Deus falou para Moisés, quando ele deu a palavra, o seguinte, vai lá, tira o povo, encontra comigo aqui, porque eu vou estar contigo, até você voltar aqui. Então Deus está com você. Não é isso que Jesus falou? Ide, prega o evangelho, batiza pessoas, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Moisés sabia, Deus está aqui. Se ele abrir o mar ali, ele não vai me dar vitória aqui? Vai. Então não teve dúvida. Fé. Ele está se tornando um homem inabalável. Fé. Não tem dúvida, é fé. Mas aí ele se preparou para a guerra. Como? Então vencer a batalha. Então a primeira coisa, tenha fé. Não deixe entrar dúvida, porque é dúvida do inferno. Dúvida é do diabo. A hora que você tiver dúvida, saiba, é o diabo que está agindo. A hora que você tem fé, saiba, é o Espírito Santo que está agindo. É simples saber quando é o diabo e o Espírito Santo. O Espírito Santo te enche de fé. O diabo te enche de dúvida. E aí você precisa escolher quem você vai seguir. Então Moisés não teve dúvida, ele simplesmente se preparou para a guerra. E como ele preparou? Então se você está passando por alguma batalha, se você tem uma palavra de Deus, então agora entra na guerra. Então a primeira coisa é não ter dúvida, é ter fé. Segundo, olha o que Moisés fez. Separou aqui duas equipes. Uma vai encarar o inimigo olho no olho. Outra vai orar, interceder. Se render a Deus, por quê? Moisés sabia, é o poder de Deus que vence as batalhas. Não é a força natural. Não é a expertise natural, não são as armas naturais. Daí fala para Josué, pode brigar, pode lutar. E eu vou estar lá orando com o bordão de Deus. O que significa o bordão de Deus na mão de Moisés? Poder de Deus. Poder. O que Moisés, em outras palavras, estava falando para Josué é o seguinte, Josué, vai lutar porque o poder de Deus vai estar a seu favor. Eu vou estar lá, no monte, orando e com um bordão na minha mão. Esse bordão foi o que abriu o mar. Esse bordão foi o que feriu o Nilo. Esse bordão foi o que trouxe a água da rocha. Esse bordão foi o que virou a serpente, depois comeu a outra serpente lá do inimigo. Esse era o bordão do milagre. Agora, se você sair por aí, pegar um cajado e pendurar ele aí e falar, vai sair poder daí, você está torcendo o que eu estou falando.
O bordão é um símbolo da manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida e na minha vida hoje. Está à sua disposição e precisa desse poder na guerra. Josué, então, não tinha muita espada, não tinha muito treinamento, mas tinha um bordão de Deus a favor dele. E aí o que acontece? Ele vai para a guerra. E Josué está ali lutando. E a Bíblia diz que Moisés está lá orando. E aí Moisés está orando com as mãos para os céus. O que é as mãos para os céus? O que isso significa? Porque não tem nada na Bíblia assim, não tem nenhum detalhe. É só um detalhe. Não! Isso aponta para algo. E aponta para quê? As mãos para os céus significa que você está rendido a Deus. Quando alguém aí põe uma arma, aponta uma arma para você, estou te assaltando, levanta as mãos, quer dizer, você está rendido ao ladrão. Ele vai levar o que quer, você vai ficar quieto. Você está rendido. Então, levantar as mãos no monte está apontando para a presença de Deus, e você é rendido à presença de Deus. Então, aqui são dois lados da mesma moeda. Enquanto você enfrenta o inimigo, você também se rende ao Senhor. E o que é que acontecia? Enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, Josué vencia. A hora que ele baixava as mãos, Josué perdia. Então, a vitória tinha a ver com Josué ou com as mãos estendidas de Moisés? As mãos estendidas de Moisés. Precisava ter um Josué, mas precisava ter as mãos estendidas para Deus. O segredo está aqui. Você enfrenta, mas precisa desse poder aqui. Precisa se render ao Senhor aqui. Porque quando eu rendo ao Senhor, pronto, eu tenho a vitória ali. Então, quando você está aí com o seu casamento ruim, está lutando em alguma coisa, e aí muitos, né, sempre, pergunta de casamento, eu falo muito de casamento, porque só a maior parte das dúvidas estão aí. Então, às vezes, o sujeito lá aprontou todas, e a mulher fala, esse homem não presta, não sei mais o quê, então eu vou fazer isso, vou fazer assado. Esse vou fazer isso e vou fazer assado é tudo coisa natural. Essa coisa natural não vai dar certo com o outro natural. Porque nós, segundo a palavra de Deus, as nossas armas não são naturais. Se você tentar, então você está lá no seu trabalho, seu chefe está aprontando com você, por favor, aprontar com ele também. Natural. Vai medir força natural. Mas acontece que, pelo texto nós lemos, quando você mede força natural, só o natural, você perde. Porque você não faz parte desse mundo. As suas armas não são naturais, são espirituais, são poderosas em Deus. E o que Deus está te ensinando é você abrir mão do natural e viver no sobrenatural, que é infinitamente mais poderoso. Mas se eu ficar, então, eu fico vendo aí as pessoas aí na internet, meu Deus do céu, infelizmente vê pastores fazendo isso, vê tudo, essa política aí, um xinga o outro xinga também. Aí um fala que um é bandido, o outro fala que você também é bandido. Aí fica ali, tudo natural, tudo briga natural. Aí um pastor se levanta contra o outro, porque um é safado, porque o outro é bandido, porque o outro é falador, porque o outro não sei o quê. Eu falo, mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? Tudo natural. E só perde a igreja e o reino de Deus perde nisso. Só isso que acontece. E você não fazendo parte disso. Quando eu vejo, né, os irmãos da igreja envolvidos na política, começam a brigar até com os irmãos, porque você votou nesse, você votou naquele e tudo, eu falo, pelo amor de Deus, só coisa natural. A pessoa vai perder e a igreja vai perder. Josué perdia a guerra quando ele estava só no natural. Tinha que ter o espiritual rendido a Deus para ele ter vitória. Então, Moisés estava ali com um bordão de Deus. Mas Josué sabia, eu estou aqui nessa guerra, mas a minha força é o poder de Deus. Minhas armas não são naturais. E olha o que é. Bom, então veja. Para vencer, primeiro precisa ter fé. Segundo, você tem que agir. No dia a dia aqui, você não pode entrar só no seu quarto e ficar só orando, não. Vai enfrentar o problema. Vai conversar com o cônjuge, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua célula. Tem o que fazer. No entanto, você não pode abrir mão de estar rendido ao Senhor. Você enfrenta aqui, rendido ao Senhor. Aí você tem vitória aqui. Só que tinha uma coisa. Moisés, a guerra leva tempo. Moisés era um senhor de 80 anos.
E aí levantava as mãos, vencia. Mas ele cansava, baixava as mãos. E aí? Então é aquela hora assim que você está no meio de uma guerra, você fala assim, não aguento mais, estou cansado. Já orei. Eu já venci, eu já fiz isso, já perdoei, tenho que perdoar de novo. Eu já perdoei 70 vezes, eu tenho que perdoar mais. Eu já servi, eu estou sendo fiel aqui nesse trabalho, mas eu não sou promovido. Não, nessa empresa aqui eu sou honesto. Eu sou honesto com os fornecedores, sou honesto com os meus clientes, mas os meus concorrentes não são, e eu é que estou perdendo. Eu cansei de ser honesto, eu cansei de liderar, eu cansei de perdoar. Então, é o Moisés rendido a Deus que de repente cansa e abaixa as mãos. E aí começa a perder a guerra. Então entra quem? Arão e Hur. Fazendo o quê? Sustentando as mãos. Ou seja, a guerra não é sozinho. A guerra precisa de uma equipe. E quando você está cansado, você sabe que você tem que fazer aquilo, mas você não está conseguindo, você precisa de ajuda. Precisa de alguém que apoie. Você precisa compartilhar com alguém e falar, ora aí comigo pelo meu casamento, ora aí comigo pela cela, ora aí comigo quando o concurso que eu estou fazendo, ora aí comigo lá no meu trabalho, ora aí comigo, porque eu, no caso, ajuda aí. Faz propaganda de mim, tem misericórdia. Me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei, mas eu não tenho força para fazer. Aí entra a equipe, aí entra o irmão, entra a irmã, entra a célula, entra o cônjuge, entra os filhos, entra a equipe que Deus te deu. Quem é a equipe que Deus te deu? Ah, não, meu cônjuge, pastor, se eu for depender dele, pelo amor de Deus, já perdi a guerra. Para essa guerra, talvez ele não seja a sua equipe. Porque ele não está nem aí, porque está acontecendo. A sua equipe é aquela que olha o problema e fala, estou junto, vou entrar, vou ajudar. Essa é a sua equipe. Às vezes vem pessoas que você nem imaginava, mas estão orando por você. São pessoas que estão chorando por você. São pessoas que têm cargo pela sua vida, que elas, ao ver o que está acontecendo, elas abraçam a guerra. Essa é a sua equipe de oração. Mas o que não pode é abaixar as mãos. Porque enquanto abaixa as mãos, no natural não vence. Mas enquanto você está no sobrenatural, você conquista. Mas eu tenho que ficar nisso quanto tempo? Até terminar a guerra. Não foi o que Paulo falou? Resista, lute no dia mau, para vencer e permanecer inabalável. Essa é a razão. Então, olha o que Moisés fala para Josué, escolhe homens para você ir para a guerra. Quando fala escolhe homens, isso aqui está falando de pessoas maduras, pessoas que têm identidade. Não homens Nutella, homem raiz. Homens, o ano que vem nós vamos trabalhar muito essa questão dessa identidade masculina, pelo amor de Deus. Tá bom. Irmão, sinceramente, eu estou indignado. Cada dia que eu faço a live eu fico mais indignado. Primeiro, a maioria são mulheres que estão lá junto comigo. Glória a Deus por elas. Mas cadê os homens? Segundo, a maioria tem problema com homens. Porque não trabalha, porque não ajuda, porque não elogia, porque não apoia, porque não sei o quê. Ou seja, não tem identidade. Homens Nutella. Mas vai virar homem raiz. Ou vai. O ano que vem nós vamos investir nisso, você vai ver. Fique em paz aí que seu... Bom, deixa para lá. Então veja, o que é que Moisés falou? Josué, escolhe homens. Escolham pessoas maduras. Você já viu qual que é a nossa tendência quando nós estamos numa guerra que a gente procura? Você está amargurado com algo. Você não gosta de determinada pessoa. Pois você busca alguém que também não gosta daquela pessoa e fica os dois lambendo ferida, falando mal do outro. É o Nutella que juntou com outra Nutella. Haja Nutella. Mas é para você buscar alguém que tem identidade.
Alguém que a hora que você está falando mal do outro, fala, fulano, a Bíblia manda você perdoar. Que é isso? Mandou perdoar. Você quer me ajuda? Então perdoa, porque eu te ajudo. Pessoas que têm identidade. Pessoas que sabem quem são. Pessoas que já venceram naquela área. Pessoas que vão te ajudar a vencer. Então Moisés falou para Josué, escolhe homens. Porque lá no dia a dia você vai precisar de gente que tem identidade. Normalmente, ixi, aquele relógio já foi, isso eu... Quando as pessoas estão em crise sentimental, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou o mais rejeitado entre os homens, ou entre as mulheres. E aí começa a fazer uma corte. O que é que chama atenção primeiro? Vou fazer uma corte. O Nutella. Que é doce, é gostoso, eu não sei mais o que e tudo. Mas na hora do vamos ver, você vai ficar sozinho na chapada. Você precisa de raiz. Outro dia eu volto nesse assunto. Tá bom aí? Então, Moisés fala para Josué, procura homens para lutar. E eu vou estar ali. Então veja, isso aqui é uma guerra, é uma conquista de equipe. Onde tem atitudes, que eu estou ali no natural, não vou fechar a empresa não, vou estar lá brigando, vou estar lá vendendo. Vou lá estar trabalhando a minha empresa, não vou pedir demissão, não vou sair da minha célula, não vou abrir mão do casamento, estou lá. Isso é Josué no vale. Está lá no vale. Mas eu também vou orar. Vou me render a Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu vou até Ele, vou me fortalecer no Senhor. E quando eu estiver quase desistindo, eu junto com pessoas para me ajudar a fortalecer, para eu permanecer firme. Essa é a guerra, essa é a forma. De vez em quando eu visito alguns casais, às vezes pede, ou às vezes Deus manda, eu vou. E às vezes eu chego, às vezes no lugar, eu vejo, eu falo assim, meu Deus do céu, isso aqui é um campo de batalha. Mas às vezes a pessoa fala, está tudo bem, pastor. Homem é danado para fazer isso. Às vezes o casal vem conversar comigo, eu pergunto, como é que está? E ele fala, tudo bem, pastor. E a mulher fala, tem nada bem, pastor. Aí ele assusta, olha assim, que é isso? Como que você fala isso? Aí a mulher começa a falar. Depois de umas 3 horas ou 4 horas, aí ela para respirar, fala, terminou. Aí fala, opa, peraí. Se ela falou, agora eu também preciso falar. Esse negócio aí tem 2 lados. Aí. Falo, mas você não tinha nada para falar, agora tem. Quer dizer, Nutella, depende do outro. Se o outro fala, fala. Se não fala, fica quieto. Não é raiz. Para encarar o problema, para resolver o problema. Ou seja, a coisa está ruim, mas está falando que está bom. Não adianta você falar que a célula está bem, se não tem conexão, se não tem poder manifesto, se não tem revelação, se os milagres não estão acontecendo, então não está bem. Não, virou aqui a gente tem um lanche tão bom. Amém, pelo lanche, mas você não faz célula pelo lanche. Não, o casamento está bom, não tem prazer, não tem alegria, acostumou. Mas cadê o prazer, cadê a satisfação, cadê a alegria? Ah, sei não. Sumiu. Nem sei se existe isso, porque tem tanto tempo. Quer dizer, encara o problema em nome de Jesus para resolver, porque há poder de Deus para resolvê-lo. Então veja, isso aqui é uma equipe. E aí no final do dia, o que é que aconteceu? Vitória. O dia fala de um tempo. É o que Paulo falou. Resista no dia mau. Isso aqui é o dia mau. Uma guerra. Onde você não corre dela. Você corre para cima dela. Abraçando, enfrentando o problema. E orando a Deus, buscando o Senhor, se rendendo a Deus. Porque o bordão de Deus está ali e precisa manifestar. E quando você não consegue isso aqui, que você está desanimado, entra mais gente na história. O que importa é que no final do dia você vai ter vitória.
E a hora que você tem a vitória, o que é que Moisés fez? Levantou um altar. Isso aqui é muito importante. Que é o quê? São seus referenciais. A cada vitória que você tiver, você precisa fazer um referencial. Colocar lá na sua sala, colocar na geladeira, colocar na sua Bíblia, colocar um lugar onde você vê. Para quê? Quando você tiver uma outra batalha, você fala, naquele dia Deus me deu vitória. Por que não vai dar agora? Põe em data. Faz uma placa. Faz um memorial. Sempre que você tem uma vitória, você precisa disso. Por quê? Porque o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. São os altares que você levantou. Sempre que eu oro na live e acontece muitos milagres, eu falo para a pessoa, em nome de Jesus, dá testemunho. O testemunho é o memorial que você está fazendo. Outras pessoas, você está falando aquilo e outras pessoas estão sendo abençoadas, mas você está dando testemunho que depois você pode ler. Aquele dia eu dei um testemunho porque Deus fez, Ele vai fazer novamente em nome de Jesus. Por quê? Porque o bordão está no monte. O poder está na oração, no seu tempo de solitude com Deus. O bordão está ali. O bordão não estava lá no meio da batalha, estava aqui, fazia parte da batalha, mas era uma parte à parte. Estava no monte. É quando eu oro, é meu tempo de solitude, é aí que o poder de Deus se manifesta. Enquanto esse poder manifesta, a vitória aqui é garantida. E aí, quando termina, eu faço o altar, agradecendo a Deus. E o que acontece depois dessa batalha? Pronto, cheguei onde Deus falou para eu chegar. Agora, aquilo que precisava acontecer, aconteceu. Deus me deu uma palavra que efetivamente se realizou, se concretizou. Eu fui transformado, eu fui edificado, eu estou me tornando inabalável e eu cheguei onde Deus mandou eu vir. E agora? Agora tem outra palavra de Deus. Para quê? Para mais uma etapa de vida. Mas isso aqui, o que Moisés falou? De geração em geração vai acontecer. Todos nós vamos passar por isso. Por quê? Moisés não é melhor do que você, melhor do que eu. E aqui não estou desconsiderando Moisés de forma alguma, um homem de Deus. Mas ele aceitou e olha as debilidades, as fragilidades de Moisés, mas se tornou inabalável. Por quê? Porque ouviu uma palavra de Deus, abraçou a palavra de Deus, entrou no processo sabendo que Deus estava com ele e saiu do outro lado inabalável. Para quê? Para ouvir uma nova palavra de Deus. Isso é para você, isso é para mim. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Então veja, Deus nos deu uma palavra esse ano. O ano está quase acabando. O ano das portas abertas. Tem muitas pessoas que abraçaram essa palavra e entrou. E antes de terminar o ano, já conquistou tudo aquilo que tinha que conquistar. Me lembra, agora eu estava ali no fundo, a irmã chegou ali, dando um testemunho para mim. Pastor, preciso dar um testemunho. De algo, que era uma guerra que ela estava passando, jejuou, no final do jejum, ela venceu a guerra. Está feliz da vida, dando testemunho. Então recebeu. Tentou com as suas forças naturais, não conseguiu, mas foi para Deus, estou orando, pronto, Deus fez um milagre na vida. Por quê? É o ano das portas abertas. Por que é que está acontecendo na vida da irmã e às vezes não acontece na vida de outro? Porque ela abraçou a palavra de Deus e descansou. Ela falou para mim, pastor, eu fiz o seguinte, eu estava tentei com as minhas forças, não deu nada certo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu entrego isso para Deus. Isso é de Deus. Não tem nada a ver comigo. Pronto, aí aconteceu. Então veja, a palavra foi para você e para mim. Uns abraçaram a palavra e estão na luta. Às vezes está faltando só mais uma batalha para você chegar no Sinai. Outros já conquistaram, outros estão nesse processo, mas outros ficaram fora. Uns nem acreditam na palavra. É filho de Deus, são salvos, mas não são inabaláveis porque estão cheios de dúvidas. Outros entram e desistem no meio do caminho. Mas o que Deus quer é que você abrace a palavra, e Ele nos deu uma palavra, entra no processo, porque Deus nos aguarda. Nós vamos batizar milhares de pessoas esse ano. Eu creio piamente nisso. Estou nessa batalha aí. Mas eu sei que o bordão de Deus está a nosso favor. Você vai ver agora, final de novembro, essa igreja aqui, centenas de pessoas serão batizadas.
Na cidade, milhares de pessoas. Por quê? Porque Deus disse: ide, fazei discípulos, batizando-as, e eis que estarei convosco. Então, pode ter certeza, no dia do batismo eu vou estar lá batendo palma e olhando, falando: aí, Deus falou, Deus fez. Por quê? Porque a igreja creu. Então nós temos uma palavra de Deus. Estamos nesse processo. Mas às vezes você está aqui, no Amaleque. Você acha que o diabo vai ficar sentado em paz, tranquilo, quando você está tirando gente lá do império das trevas? É lógico que tem guerra. Mas Deus já falou isso para Moisés há 3.500 anos atrás. Deus já falou isso para Paulo há 2.000 anos atrás. Então, e ensinou como entrar e vencer e saquear o inferno. Então isso vai acontecer lá na sua escola, isso vai acontecer na sua família, isso vai acontecer no seu trabalho, na sua empresa, na sua célula, em todo lugar. Basta que você creia. Entre na guerra, se renda ao Senhor, e o poder de Deus vai trazer essas pessoas. Isso é alvo da igreja, vai ter seus alvos pessoais. A mesma coisa vai acontecer na sua vida. Quem crê nisso? E os outros? Vai ficar parado, à beira do caminho, pensando, na paisagem, na plateia. Fala pro seu irmão aí, vira pro irmão que está do lado e fala assim: Jesus é o caminho. Fala pro outro lado: Jesus não é a arquibancada. É o caminho. Quem está na arquibancada está com problema. Jesus é o caminho. Entra no caminho. O cego Bartimeu estava na arquibancada até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, ele seguia Jesus estrada fora, louvando e adorando a Deus, completamente curado. Saiu da arquibancada. Fala para o seu irmão: você vai ficar na arquibancada ou você vai entrar no caminho? Se você quer sair da arquibancada, fica de pé onde você está. Quero orar por você. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, eu quero que você feche seus olhos e ore a Deus. E fala para Deus: eu tenho uma palavra. Eu vou seguir nessa palavra, porque o bordão do Senhor está comigo, o teu poder está comigo. Eu vou vencer e vou chegar aonde o Senhor disse para eu estar. Ore a Deus, fala você com Deus aí. Fala, se posiciona, fala: Deus, eu me posiciono, porque esse é o ano das portas abertas. Fala com Deus aí agora. Ora você. Lutamos com armas de fé. Feche os seus olhos e ore. É só você e Deus. Nada irá resistir. Agora você é Moisés com as mãos levantadas. É só você e Deus. Se renda ao Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Glória a Deus. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Eu quero orar por você agora, Pai de amor, em nome de Jesus. Quero liberar fé, posicionamento, uma atitude no coração de cada um que está aqui me vendo e ouvindo. Porque a guerra é do Senhor. Ela não é superior às nossas forças. E junto é o escape. O Senhor está nos preparando que haja um posicionamento na vida de cada um aqui agora. Crendo
no Senhor, na tua graça abundante, no teu poder insuperável. Que cada um aqui abrace a tua palavra e tenha a vitória em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um que está aqui, fortalecendo, trazendo coragem, disposição, ânimo para a batalha. Não dúvidas, mas certezas. Fé em nome de Jesus Cristo. Olha com a pessoa que está do seu lado agora. Fala, estou cheio de fé, irmão. Estou cheio de fé, irmão. Deixa eu liberar um pouco para você. Ora. Fala, estou junto na luta. Vamos aí, eu quero te fortalecer. Ore. Você que já orou, fala para a pessoa que está aí de frente de você, fala assim: você não faz parte da arquibancada, você faz parte do que estão no caminho. Você está em Cristo, o poder, bordão de Deus está a seu favor. Fala para ele, tem uma semana de vitória, testemunhe, porque Deus vai salvar gente através de você. Amém, queridos? Estamos encerrados em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana de conquista e vitórias. Estamos terminados em nome de Jesus.